Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Os irmãos e as irmãs, ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra de Deus no livro de Êxodo: Foi-se homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Hoje é um dia de lembrar especialmente das mães, né? Como Elvis disse, né? Dia das mães é todo dia, né? Todo dia, todo tempo é dia das mães. Se tem uma coisa que não se esquece jamais é quando se torna mãe, né? Acabou, né? E diz que uma coisa que a mãe faz que acontece com a maternidade é que ela nunca mais vai ter o sono que ela já teve na vida, né? Nunca mais ela vai dormir como dormiu, né? Porque ou vai perder o sono porque tem que cuidar, ou perde o sono às vezes pela preocupação. O sono nunca mais vai ser o mesmo. Mas graças a Deus pelo dom da maternidade, né? Pelas mulheres que Deus levantou, pelas nossas mães, por todas aquelas que vieram antes de nós e que têm nos abençoado. Então louvado seja Deus por esse dia, né? Pelas mães, especialmente nós nos lembramos. E lembrando do Dia das Mães e de mães, essa foi uma mãe que me veio à memória. Essa é a mãe de Moisés, Joquebede. O texto aqui não fala, nós vamos ver algum texto aqui que vai falar do nome dela. E isso aqui acontece, queridos, ali no período do Êxodo, né? Quando você vê o livro que tem antes, é Gênesis, que Gênesis fala do princípio, né? Gênesis é princípio. Mas o livro do Êxodo é o livro da redenção. Vai falar da forma como que Deus graciosamente e poderosamente livrou o povo dele do cativeiro, para levar o povo à terra prometida. E aqui, quando nós começamos o texto, se você ler o capítulo 1, depois você lê em casa, por favor, para você entender melhor o contexto. O contexto fala que depois de algum tempo, houve uma mudança, né, nas questões do Egito, porque José estava lá, toda a família de Jacó estava lá, lembra-se disso, né? Houve um tempo de fome, José tinha sido vendido pelos seus irmãos, ele vai parar lá, ele se torna governador do Egito, ele tem uma visão, ele ministra a respeito de que era necessário guardar alimento, que haveria o tempo de fome, lembra disso, queridos? Amém? Está todo mundo sintonizado? Aqui todo mundo participou da classe aqui de crianças da Igreja Vida? Porque se participou, sabe. E se não participou, sabe pelos filhos, né? Porque vai sendo ensinado tudo isso, né? A palavra de Deus não é uma história, é a palavra de fato, né? É uma história real. E aí a gente sabe que depois de um tempo, Jacó morreu, os seus filhos estavam ali, já todos no Egito, foram para lá por causa da questão da fome. O faraó da época era favorável aos hebreus, né, porque era favorável a José, mas esse faraó morre, vem outro reino, inclusive vem outra dinastia, e aí já não era mais favorável. E o povo de Deus, os hebreus, estavam se multiplicando. E havia uma preocupação do faraó que isso poderia ser um problema. Ele começa a colocar o povo que estava ali como escravo. Começa a tratar eles como escravo, começa a colocar pesadas cargas sobre eles, né, de escravidão, tentando dificultar a vida deles. Mas o verso 12 do capítulo 1, se você ler comigo aí, capítulo 1, volta um pouquinho, verso 12, fala assim: Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se quietavam por causa
dos filhos de Israel. Por mais que Faraó colocava peso e serviço sobre o povo se multiplicava. Deus estava estabelecendo um povo seu. E Deus é o Deus que multiplica. E Deus tinha dado uma fertilidade a esse povo, e as mulheres continuavam concebendo, gerando filhos, apesar de todo o peso que era colocado sobre o povo. E isso para mim já me chama muita atenção, meus irmãos. Chama muita atenção ao meu coração. A época era extremamente desfavorável. E eu fico pensando hoje na questão da maternidade e da paternidade, que a gente tem hoje dificuldade, fala assim, esses tempos são muito difíceis de ter filho. A gente não sabe o que é tempo difícil de ter filho. Nós vivemos o tempo da tecnologia, nós vivemos o tempo dos remédios, da medicina, dos recursos médicos. Nunca houve tanta abundância de comida no mundo. Por causa de toda a tecnologia, de todo o conhecimento técnico, de tudo que existe, nós vivemos, irmãos, um tempo tão favorável. Não podemos nem comparar. Quando a gente olha aqui, imagina o povo de Deus, os hebreus, na terra de Faraó, num lugar estranho, não era a terra sua, sendo afligido. E esse povo continuava se multiplicando, porque eles tinham essa percepção da vontade de Deus e do entendimento de Deus. E eles confiavam e sabiam que os filhos eram a herança do Senhor, e que os filhos são uma dádiva do alto, e que quem nos dá filho é Deus, e que Deus dá filho para o seu propósito, não importa a circunstância. Então a gente nunca deveria medir a capacidade de ter filho e a possibilidade de ter filho por circunstância. Este século olha para isso, porque as pessoas olham para a circunstância, é difícil ter filho. A gente às vezes fala assim, no tempo do meu avô era mais fácil, você não estava lá. No tempo do seu avô não tinha nem energia, luz de vela, lampião às vezes, dificuldade. Você acha que chegava no supermercado e tinha atacadão, tinha esses hipermercados? Aí a gente fala assim, era mais fácil para muita gente, porque era uma economia essencialmente agrícola, agropastoril, e que você tinha que plantar, que você tinha que colher, que você tinha que fazer as coisas. A gente fala assim, não, era mais fácil, por isso que tinha muito mais filhos. Não, é engano, gente. É engano, todo tempo, todas as gerações viveram as suas dificuldades. A questão é a perspectiva correta que nós temos a respeito da vontade de Deus. Filhos são dádivas do alto. E a gente nunca deveria consultar a circunstância para saber se nós devemos ter filhos ou não. Nós devemos perguntar para Deus, Deus, qual é a tua vontade para nós? E o Senhor quer me dar filho, Senhor? Que o Senhor então me dê filho. Amém, querido? Eu acho que aqui existe um ensinamento profundo. Tempo extremamente difícil, estão sendo perseguidos. Olha, já era difícil isso, mas olha o que acontece. A partir do verso 14, nós vamos perceber que, verso 13, olha o que diz o 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Está acompanhando aí? Verso 14 agora, capítulo 1. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barra, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puar, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixavam viver os meninos. Amém, querido? Então você veja que a pressão aumentou muito. O que o rei queria? Ele temia eram os homens, porque os homens poderiam se tornar homens capazes, valentes, poderiam se levantar, poderiam se revoltar e talvez se rebelar. E ele permitia então, queria que deixasse que as meninas ficassem, tivessem vida e matasse os meninos. E isso sempre foi a proposta do diabo. Sempre foi a proposta do diabo. Até hoje a proposta do diabo é essa, destruir a função paterna, destruir o papel do homem, destruir a figura do homem na família. Porque se ele destruir o homem, ele destrói a família. Sempre foi assim. E essa é outra coisa que Deus tem que realmente curar o nosso coração e tratar com o nosso coração, para a gente entender a importância da paternidade e da maternidade, que não são coisas antagônicas, que são coisas que cooperam uma com a outra no propósito de estabelecer uma família, gerar um lugar de criação de filhos, um lugar de amor, um lugar onde as pessoas recebem identidade,
onde elas são cuidadas, amadas, ensinadas, recebem destino e são preparadas para a vida. Não existe nenhum antagonismo entre paternidade e maternidade, muito pelo contrário. Ambos são importantes e cada um tem o seu papel fundamental. Amém, querido? Nunca houve, você não vai ver isso na palavra de Deus. Nesse século é uma guerra do sexo, né? Entre homem e mulher. A disputa como se a mulher tinha que ser melhor que o homem é melhor do que a mulher, questão de machismo, feminismo. Isso é tudo um sinal da perdição desses tempos. Uma falta de entendimento e de compreensão do papel da família e do chamado de Deus. Veja como que o diabo trabalha. E aí a palavra diz ainda o seguinte, verso 17, as parteiras, porém, temeram, já li o verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Amém, querido? Você consegue entender isso, irmão? A dimensão desse tempo, a dificuldade, o risco, a postura dessas parteiras que perceberam a importância de cada filho, de cada criança, e que não se submeteram à vontade do faraó e deste século, mas a palavra fala que elas temeram a Deus e que elas não poderiam seguir a ordem de um rei, contrariando a vontade do Deus Todo-Poderoso. A coragem dessas mulheres e a coragem das outras mulheres que continuaram gerando, irmão. Sabe que isso aqui é uma coisa incrível, que fala desse chamado, dessa dádiva da maternidade tão extraordinária. Essas mulheres clamavam pela maternidade, porque Deus criou as mulheres e deu isso às mulheres. A maternidade foi dada às mulheres. E elas há um clamor pela maternidade, apesar de toda dificuldade, de toda circunstância, apesar de um cenário tão desfavorável, essas mulheres estão concebendo. Isso é algo que precisa nos levar a refletir. Por que essas mulheres estão concebendo? Elas não estavam concebendo se a situação era fácil ou se era desfavorável, ou se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se custa caro ou não custa caro. Elas entenderam o chamado da maternidade. Elas entenderam que a maternidade é uma santa vocação. E elas cumprem essa vocação, apesar da circunstância. E aí quando você continua lendo aqui, verso 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançais no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E aí começa a narrativa que nós lemos, que fala da casa de Levi, de um homem chamado Arão, que se casa com Joquebede e gerou 3 filhos. Abre comigo agora, deixa marcado aí na sua Bíblia esse texto de Êxodo, e vá um pouquinho à frente no livro de Números. Você vai passar aí por Levítico, o próximo livro é Números, Números capítulo 26, por favor. O verso é o verso 59. Olha o que diz. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filho de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão, a Moisés e a Miriam, irmão deles. Essa é a família de Joquebede, né? Arão, Moisés e Miriam. Aí quando nós lemos esse texto aqui, que está falando do que acontece, que ela concebeu, deu à luz ao filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Eu fico pensando que nessa crise que eles estão vivendo, né? E Joquebede, ela é uma mulher que resolve enfrentar esse processo, esse sistema, esse mundo, essa questão, porque ela entende, porque falava muito mais alto, amém, queridos? Falava muito mais alto em Joquebede o chamado de Deus do que a opressão de Faraó. Joquebede, irmãos, é uma mulher que ouve Deus. Joquebede é uma mulher que discerne a vontade de Deus. Joquebede é uma mulher sensível à vontade de Deus. Joquebede não está perguntando para as circunstâncias o que ela deve fazer. Joquebede faz aquilo que está no coração de Deus.
Ela sabe que mesmo que as circunstâncias forem desfavoráveis, Deus é maior. Ela pode depender de Deus. Joquebede é uma mulher de fé. E Joquebede tem uma atitude extremamente corajosa. Apesar de tudo isso, ela gera esse filho, não só Moisés. Nós estamos falando aqui principalmente de Moisés, mas já tinha gerado Arão, Moisés e tinha também Miriam. Moisés é o filho mais novo aqui, né? E Miriam é aquela menina que está ali. E é muito interessante porque essa fé de Joquebede, né? Essa coragem, esse desprendimento que ela tem, essa dedicação à vontade de Deus, esse desejo de cumprir a maternidade, ela começa também a ficar muito clara na forma como que ela criou Miriam. Porque, irmãos, chama muita atenção que Miriam ficou olhando. Olha o verso 2. E a mulher concebeu, deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Carriçal é uma moita de uma planta. Ela tem umas folhas meio cortantes, chama às vezes de cana brava, que dá normalmente nos alagados. E ela colocou ele nesse carriçal, no meio ali da água, às vezes dá essas moitas, na beira da água. E ali é o Nilo. Ela colocou ali. E a irmã, olha o verso 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Essa irmã aqui é Miriam. Miriam ela já tinha aprendido muito com a mãe dela. Miriam tem essa herança. Através da vida de Miriam já dá para perceber quem que era Joquebede. A coragem, a fé, o zelo, o desejo que Joquebede tinha de cumprir seu chamado. E eu olho para tudo isso, irmão, e percebo o seguinte: quando você vê Joquebede, que você vê que o marido dela não era gente especial. Outra coisa que me chama a atenção é que é gente comum. Que a gente pode falar assim, mas eram pessoas com grande capacidade, ela tinha uma capacidade especial. Não, não tinha. Joquebede é uma das filhas de Israel. O marido dela, Arão, é também a mesma coisa. Eles não tinham nada de especial. O que havia neles era a graça. O que havia neles era o temor do Senhor. Nós vivemos num século, queridos, que se valorizam a supercapacidade, as pessoas que têm grandes capacidades, o sucesso, não é assim, irmão? Quem são as pessoas que as pessoas estão procurando imitar nesse mundo? Não é que tem sucesso? Não é isso? O mundo valoriza isso. E valoriza a aparência, valoriza essas coisas. Mas Joquebede, Arão valorizavam outras coisas. Eles estão valorizando a palavra de Deus, eles não estão sendo consumidos por isso, eles não estão se desviando, eles não estão se distraindo por essas coisas. Eles estão vivendo uma situação difícil, mas eles continuam vivendo dentro do propósito. E ela sabia que era arriscado, porque além de viver nessa situação que o filho homem, o faraó já tinha decretado que deveria ser morto, uma outra coisa que acontecia é que Arão e Joquebede eram escravos, porque o faraó já tinha escravizado o Egito. E filho de escravo é o quê, irmão? Escravo. Olha o desprendimento e a coragem dessa família. Porque eles sabiam que se dependesse só de faraó, o que o filho dele ia ser, o que Moisés ia ser? Qual que era o destino primeiro de Moisés, segundo faraó? Morte. Se não fosse a morte, seria o quê? Escravidão. Mas Joquebede entende. Ela tem revelação da vontade de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Salmos, 127, no capítulo verso 3, depois você vê lá, fala que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Joquebede sabia que filho é herança de Deus, que filho é dado por Deus, que eles nasceram antes no coração de Deus, e que os filhos é uma dádiva. Então, filho é uma dádiva, é um presente de Deus, confiado a nós, e que deve ser criado como filho de Deus, e deve ser criado segundo a vontade de Deus. Amém, querido? É incrível isso, porque Joquebede, para mim, é um dos maiores exemplos de uma mulher, juntamente com seu marido Arão, que entenderam que os filhos são herança do Senhor, que eles são um presente de Deus, mas que não é para fazer o que eu quero.
não é para ser criado da forma que eu quero. Se os filhos são presente de Deus, são dados de Deus, devem ser criados segundo a vontade de Deus. Eles devem ser criados para Deus. Eles devem ser criados para a glória de Deus. Amém? Eles entendem isso. Então ela não teme ter filho, apesar da situação. Porque ela fala assim, se Deus me dá filhos, se Deus me deu filhos como presente, como bênção, Ele me dará a graça, me dará a sabedoria, me dará as condições para que esse filho ou essa filha viva, cresça, aprenda a respeito de Deus e viva para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você sabe o que significa o nome Joquebede? Joquebede significa o Senhor é glória. É isso que significa. Na hora que você traduz esse nome, né, que é o nome dela, né, o nome é um nome hebraico, a tradução é o Senhor é glória. Ou seja, na verdade, a perspectiva é tudo seja para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É Deus ser conhecido. Então Joquebede sabia disso. E a palavra fala, queridos, de uma forma extraordinária também, no verso 2 ainda, que ela concebeu e deu à luz o filho, e aí fala assim, na segunda parte, vendo que era formoso. Que beleza que Joquebede viu naquela criança. É uma beleza que eu acho que só as mães conseguem ver. Isso é uma coisa extraordinária, né? Todo filho é lindo, né, irmãos? Coisa mais linda. Às vezes os meninos nascem assim meio deformados, não é, irmão? Meio amassado, meio enrugado, nasce meio roxinho, um pouquinho deformado, conforme a posição que está no útero. Mas existe uma coisa mais linda para a mulher, irmão? Não existe. Não existe a coisa mais, mas que lindo, que coisa maravilhosa, porque são os olhos da maternidade, irmão, que conseguem ver a preciosidade. Sabe, isso é uma coisa que a gente não pode perder nunca. Isso é uma coisa que nós temos que trazer para a realidade da igreja. Cada pessoa que Deus chama, cada filho seu que Deus está chamando, cada ovelha perdida é formoso aos olhos de Deus. E aí eles percebem, né, Joquebede percebe que ele é formoso. E é claro que essa formosura não era só beleza física. Provavelmente deveria ter, pelo menos para o gosto dela. E essa questão de formosura vai de épocas, né? Porque cada época tem seu padrão de beleza. Mas é claro que a formosura que Joquebede vê em Moisés é muito além de uma formosura física. Ela percebe que Deus tem um propósito especial para Moisés. Quando Moisés ainda era criança, porque a palavra diz que com 3 meses ela não conseguia mais esconder ele. Com 3 meses ela preparou aquele berço, um cesto, impermeabilizou aquele cesto com betume, que senão ele ia afundar, que o cesto é de vara trançada, ele afunda, a água ia entrar, ia fazer água muito rapidamente, passou betume para aquele cesto não afundar, e colocou o filho no carriçal. Ela sabia que Deus tinha um propósito. E ela espera no propósito de Deus. E ela tem essa coragem de confiar a Deus. Ela, naquele dia que Joquebede colocou aquele menino no carriçal e que ela preparou tudo daquela forma, Joquebede estava dando um passo de fé inacreditável. Ela estava falando, Senhor, o Senhor me deu essa criança e o Senhor me deu como herança. Eu não posso mais escondê-la. E eu estou colocando ela aqui na tua presença, confiando naquilo que o Senhor há de fazer, porque se Ele é do Senhor, é o Senhor que pode guardá-lo. Ela não temeu colocar a criança ali, porque se a criança fosse achada com ela, ele ia ser morto. E ela colocou a criança naquele carriçal, naquele lugar, e a palavra de Deus mostra da ação que Deus faz. Ela não espera um milagre no sentido de uma coisa sobrenatural, porque nem sempre Deus age de forma sobrenatural. Mas Deus inclinou o coração da filha de Faraó. A palavra de Deus fala que o coração do rei é como um ribeiro, que Deus inclina para onde Ele quer. Deus é maior que qualquer rei, Deus é maior que qualquer governador, Deus é maior que qualquer presidente. Para de desanimar com o nosso país.
viva o chamado de Deus. Será que a situação do Brasil é pior, irmãos, do que a situação dos hebreus no Egito? Não dá nem para comparar. E às vezes a gente reclama tanto da situação econômica. Eu sei que está difícil, eu sei que tem problemas, irmãos, mas qual é, em tempos de crise, a vontade de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E às vezes nós somos extremamente julgadores e ficamos desanimados e não queremos caminhar e fazer o que tem que ser feito e não cumprimos o chamado. Não, irmãos, é esperar na provisão de Deus. Joquebede espera na provisão de Deus, ela confia e coloca essa criança lá no carriçal. E aí, quando a filha de Faraó desce ali, com as suas auxiliares ali, para se banhar ali, elas veem o cesto ali. E abre o cesto, Moisés está lá dentro do cesto. E ele estava chorando, e a palavra diz o que, irmão? Verso 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Olha a segunda parte. Teve compaixão dele. E ela sabia, e ela disse, esse é menino dos hebreus. O que Deus despertou naquela mulher, irmão? O sentimento materno. Olha que coisa extraordinária. Não era filho dela. E Deus desperta nela o sentimento materno, porque Moisés é filho de Deus. Aí às vezes eu faço a pergunta, né? Posso fazer uma pergunta para as mães e para os pais. Você sabe que filho de Deus confiou a você? Será que nós sabemos quem de fato Deus confiou a nós, irmãos? Será que nós temos perguntado isso a Deus? Senhor, quem o Senhor confiou a mim? Será que nós conseguimos perceber a grandeza daquilo que Deus pode realizar com os filhos que Ele confiou a nós? E será que nós vamos de fato criá-los assim como eles são? Porque Joquebede foi a mulher que viu Moisés. Moisés ia ser o libertador do seu povo, irmão. Não ia ser uma criança qualquer nesse sentido. Mas ele se torna o libertador do seu povo porque Joquebede é uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que não desistiu da maternidade e uma mulher que, tendo sido mãe, não desistiu dos seus filhos. Nunca desista dos seus filhos, amém, queridos? Nunca desista dos seus filhos, porque Deus é poderoso. E se Ele nos deu filho, Ele tem poder, existe graça da parte dEle, para que os nossos filhos cheguem a ser o que Ele quer que seja. Nós precisamos confiar nisso, amém, queridos? Nós temos que ser homens e mulheres de fé, que olham sempre para eles com esperança. Irmãos, será que a gente consegue entender o que significa aquelas crianças que vêm aqui quando a gente vai orar por elas? Quando você olhar para essas crianças da próxima vez, eu vou sugerir que você ore da seguinte forma e pergunte, Deus, quem é essa criança? Às vezes a gente não sabe, né, irmão? Quem é essa criança? Quantos homens e mulheres na história, as pessoas talvez olhassem e pensassem que estava diante de mais uma criança e não conseguia perceber que Deus estava agindo de uma forma extraordinária através de uma pessoa simples, de uma família comum, mas que Deus ia fazer algo extraordinário. Moisés é o libertador de Israel, amém, querido? No nosso meio aqui, eu acredito que existe meninas e meninos que serão libertadores da sua geração. Você crê nisso, irmão? Amém, querido? Será que nós somos como esses que vão criar essas crianças dessa forma? Porque Joquebede foi mãe 2 vezes, né? Ela foi mãe biológica, que gerou aquela criança em meio a uma crise, a um cenário extremamente difícil. E aí depois o que acontece aqui, quando a gente continua lendo o texto? Que do verso 6 nós lemos, né? Teve compaixão, segunda parte dele, e disse, esse é menino dos hebreus. Olha o verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Quem que é essa pessoa aqui, irmão? Miriam. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Irmãos, que coragem de Miriam. Que coisa extraordinária essa menina. Essa menina está olhando para o irmão dela, que poderia morrer, que poderia sumir, que poderia ser tragado pelos crocodilos ali do Nilo, ou qualquer outra coisa. Ela sabe que é irmão dela. Não foi só Joquebede que viu a formosura de Moisés. Miriam também tem isso no seu coração, ela também vê. Ela vê graça sobre a vida de Moisés. Ela percebe, ela ouve de Deus, ela tem uma coragem incrível.
ela foi perguntar para a filha de Faraó se ela queria que ela chamasse uma das hebreias para criar aquela criança. E qual que era a fama das hebreias, irmãs? Por que chamar uma hebreia? Por que não chamar uma mãe egípcia? Ou não tinha mãe egípcia na época? Ou você não acha que uma mãe egípcia poderia criar Moisés? Por que ela chamou uma mãe hebreia, irmão? Porque as hebreias eram excelentes mães. Porque as hebreias estavam dando um testemunho extraordinário, que apesar do decreto de Faraó, elas continuavam cumprindo a maternidade, gerando seus filhos e cuidando de seus filhos. E aí ela pergunta, quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem? Joquebede. A Joquebede é a mãe adotiva agora. Joquebede é a ama, né? A mãe de leite, né? Assim que fala às vezes, né? Porque ela de fato criou lá, mas agora ela vai criar novamente, ela pôde segurar por 3 meses. Primeiro eu fico pensando, como é que foi você esconder um menino de 3 meses? Primeiro que tinha que esconder a gravidez, né? Como é que faz para esconder a gravidez, né? Então já era uma coisa difícil. Depois que a mulher dá a luz, o que acontece logo depois? O resguardo, não é? É fácil esconder o resguardo? É difícil. E uma criança chorando com cólica? E uma criança chorando com febre, adoecida? Durante 3 meses ela conseguiu fazer isso. Aí não era mais possível esconder, ela coloca a criança, a filha de Faraó desce ao carriçal, vê a criança, Deus trabalha no seu coração, ela tem compaixão dele, aí a irmã dele tem a coragem de perguntar, quer que eu chame uma das hebreias? E ela era uma menina muito inteligente, muito astuta. Ela puxou para a mãe, né? Porque a mãe tem um desprendimento incrível. Aí eu fico olhando para Miriam, irmão. Como é que o caráter, o exemplo e o testemunho impacta as crianças. Miriam é impactada pelo testemunho da sua mãe. Uma mulher que ouve Deus, uma mulher de fé, uma mulher de coragem. E aí Miriam tem fé, Miriam tem coragem. Ela vai lá e fala, e qual que é a resposta? Verso 8, respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Essa mulher é Joquebede. Verso 10, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. O nome que ela dá a Moisés é um nome egípcio que ela dá na verdade, e é traduzido dessa forma, significa tirado fora. Foi tirado das águas, foi tirado da morte, literalmente. Esse é o sentido do nome de Moisés. E aí a gente vê que existe aqui uma ação graciosa e uma estratégia da parte de Joquebede. Joquebede, ela age de forma certa, primeiro, irmão, que é importante. Joquebede sabia quem é, amém, irmão? Joquebede sabia que ela era filha de Deus. Joquebede sabia a origem dela. Joquebede sabia que ela foi criada para a glória de Deus. Joquebede vive para a glória de Deus. Joquebede tem filhos para que Deus seja glorificado. Joquebede sabe quem é. Por isso que Joquebede cumpre o seu destino. Ela entende o seu propósito. A gente nunca vai cumprir o nosso destino, o nosso propósito, se nós não tivermos certeza de origem. E isso é uma coisa que Joquebede nos ensina. Ela sabia quem ela era. E isso está no coração de Miriam. Miriam também sabe quem ela é. Por isso que Miriam tem a atitude que ela tem. Ela sabe qual é a origem dela. Ela sabe que ela é fruto do amor de Deus. Ela sabe que ela é fruto da graça de Deus. A família dá a ela uma identidade. A família deu a ela testemunho. E ela é o testemunho da família. Irmãos, o testemunho da família são os filhos. Quando você pensa na perspectiva da união, da família, de um homem e de uma mulher, o testemunho são os filhos. Porque o homem fala da questão da paternidade, do chamar de Deus para o propósito paterno, que se une ao propósito da maternidade, que gera uma família, que prepara esse ambiente, esse lugar onde o marido cuida da esposa, onde a esposa ama o marido, vice-versa, onde existe sacrifício,
onde existe o trabalho, onde o homem trabalha principalmente pelo pão, porque o homem, nesse caso, é aquele que é o provedor, onde o homem assume a responsabilidade de liderar a sua casa. E a mulher encontra nessa atitude do homem de liderança, de ser provedor, de assumir a responsabilidade, o ambiente seguro para ela viver a maternidade, para ela cuidar dos filhos, para ela amar os filhos, dela conduzir os filhos, dela ser esse exemplo de cuidado, de sacrifício. E aí, qual que é o testemunho do amor? Os filhos. Os filhos são o testemunho de uma família bendita, amém, querido? E aí, por isso que Jesus fala, é por isso que a palavra de Deus fala, aliás, aqui no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, porque eles testemunham o amor. Amém, irmãos? Moisés, ele nasceu numa família assim. Miriam viveu nessa família. E ela dá um testemunho do amor. Ela ama seu irmão. Ela correu risco por causa do seu irmão. Ela aprendeu isso com a sua família, com seu pai e com a sua mãe. Existe um exemplo aqui fantástico de alguém que enfrentou tudo que enfrentou e que esconde o filho que amava, que viveu essa dificuldade, que age com fé, que sabe que Deus tem plano para Moisés e que vê a formosura de Moisés quando percebe que Deus tem um plano especial para ele, e ela se entrega a esse plano. Amém, querido? Nós temos que olhar os filhos dessa forma. Cada filho é especial. Cada filho tem a sua formosura própria, amém, irmãos? Cada um tem a sua formosura. A formosura não é igual dos filhos. E não é uma beleza física para ser comparada. É a formosura do chamado, é a formosura do propósito, é a formosura da graça de Deus. Isso deveria encher nosso coração de louvor todos os dias. E falar, Deus, que bênção, que dádiva a formosura dos filhos. Porque cada um tem um propósito. Não importa quem são. Não importa a situação. Não importa a circunstância. Existe uma formosura singular. A formosura de Miriam era uma. A formosura de Moisés era outra. A formosura de Miriam se revela no cuidado que ela tem com o irmão, na coragem e na fé dela de oferecer a própria mãe para cuidar do irmão. Olha a formosura do amor, da graça. Moisés tinha a formosura de ser o libertador. Moisés é levantado como libertador do seu povo. E Deus ia preparar Moisés para tirar o povo da terra do Egito. É por Moisés que Deus estabelece a Páscoa. É através de Moisés que Deus dá a lei. É através de Moisés que Deus faz o povo peregrinar, sair daquela terra para ir para a terra prometida. Amém, querido? Ela estava trazendo no ventre um libertador. A gente olha para outras histórias de outras mulheres. Eu me lembro de Maria, mãe de Jesus. Maria é uma mulher simples, de uma família simples. Uma mulher que não tinha nenhum dote especial, mas alguém que foi a bem-aventurada porque foi escolhida por Deus para trazer no seu ventre o Salvador, o Redentor. Maria trouxe no ventre salvação. Joquebede trouxe no ventre também salvação, libertação para o seu povo, libertação para a sua casa. Amém? A gente vai ver muitas histórias. Nós lembramos também da história de Ana. Lembra da história de Ana? Mãe de Samuel, que era estéril e queria ter um filho, e ora e pede para um filho, e Deus concede um filho. Ela também cria esse filho, Samuel, por um tempo. Depois que ela desmamou o menino, o que é que ela fez? Ela entregou Samuel para o sacerdote Eli, para que ele servisse a casa do Senhor. Mulheres de fé, família de fé, família que entendeu o propósito, família que viu a formosura dos filhos, família que trabalhou para que os filhos tivessem missão, para que os filhos assumissem a responsabilidade no tempo certo, porque eles também assumiram a responsabilidade no tempo certo. Eles entenderam o filho que Deus tinha dado a eles. Amém, querido? Miriam é um exemplo de obediência e de coragem. Moisés, a palavra fala que Moisés foi entregue a ela, né, para a filha de Faraó. Você sabe com que idade Moisés foi entregue? 5 anos. 5 anos. Agora, deixa eu perguntar para as mães que têm criança. Quem tem criança aí de 1, 2 anos? Levanta a mão aí. 3 anos, 4 anos. Você já pensou Deus falar assim, você entender que aquela criança vai ficar com você só até os 5 anos, que você tem que entregar ela? Como é que você criaria ela? Como é que seria a criação? A gente mudaria, irmão?
Porque se a gente mudar, então a gente está criando errado. Porque desde o começo a gente devia criar assim. Porque é claro, se a gente soubesse que a gente ia ter pouco tempo, a gente ia dedicar mais, não ia, irmão? Nós íamos cuidar de algumas coisas que a gente às vezes vai deixando para depois, não vai? Nós íamos ensinar ela os valores do coração de Deus, amém, irmão? Sim ou não? Se Joquebede é uma mulher de fé, nós íamos ensinar eles a palavra. O que você acha que Joquebede fez em 5 anos, irmão? Joquebede só tinha 5 anos, porque ela sabia que quando desmamasse a criança, ela tinha que entregar a criança. Porque ela foi contratada para isso, não foi? Deus deu graça a Joquebede, não deu graça, irmão? Porque a mulher, a filha de Faraó pagou para ela, para criar o filho era dela. Mas esse pagamento, irmãos, é Deus provando que Ele dá a condição, Ele é Deus provedor. E Ele falou assim, você vai criar esse filho, ela tinha 5 anos para criar o filho. Irmão, nós estamos chegando, às vezes, nossos filhos estão fazendo 18 anos, 20 anos, a gente ainda não criou direito. A gente, às vezes, não dedicou, não teve tempo de qualidade. Joquebede teve pouco tempo. O que ela tinha que fazer com o tempo dela? Aproveitar da melhor forma. Talvez uma das mulheres que mais viveram a maternidade na sua plenitude foi Joquebede. Porque a limitação do tempo ofereceu para ela a oportunidade de viver o que ela tinha que viver. Ela não ficou distraída com outras coisas. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer outras coisas, né? Que a gente fala assim, não, a mulher tem tripla jornada, né? Porque às vezes trabalho secular, precisa trabalhar para ajudar em casa, aí chega em casa, tem filho para cuidar, tem uma casa para cuidar. Eu nem pus na conta o marido. Nem pus na conta o marido. Por isso que às vezes o tempo é um pouco menor e os maridos têm que compreender. Ou então ajuda, meu irmão, a jornada, porque não é fácil. Trabalha secularmente para poder ajudar nas economias domésticas. Chega em casa, a casa está olhando para ela, não está, irmão? As panelas estão olhando, a pia está olhando, o fogão está olhando, tudo olhando para ela. Pensa o tanto de óleo que está olhando para a mulher. Aí os filhos também estão clamando pela mãe, querem a mãe, estão com saudade da mãe, precisam da atenção da mãe, tem tarefa para fazer, tem mais lá não sei o que para fazer. E aí o marido às vezes reclama. Então tem que ter esse discernimento, porque a jornada é tripla e às vezes tem que fazer, dar uma esticada ainda, né? Então é difícil, irmão, difícil. Mas Joquebede, ela entende que o principal era ensinar Moisés os valores mais elevados do reino. Porque Moisés tinha que entender que ele não foi criado para este século, mas ele foi dado a Joquebede e a Arão para que ele vivesse o reino, ele fosse um servo do reino, ele fosse uma manifestação do amor de Deus, da graça de Deus e cumprisse o seu chamado na sua geração. Joquebede tinha 5 anos para fazer isso, irmão. Porque ela não sabia se ela ia ver mais o filho dela. E você acha que Joquebede teve sucesso, irmão? 5 anos é suficiente para ensinar caráter para os filhos, irmão? 5 anos é suficiente para ensinar valor para os filhos? 5 anos é suficiente para dar testemunho de amor, de graça, de retidão, de zelo pela palavra, de amor à vontade de Deus? Sim, querido, é suficiente se a gente se dedicar como Joquebede se dedicou. Se a gente não desviar do propósito, se a gente entender, irmão, que a gente nem sabe o tempo que a gente tem e que a gente deve usar todo o tempo da melhor forma possível. Eu e você nem sabemos se vamos estar aqui amanhã. Então nós temos que viver cada dia na dimensão do reino. Cada dia é precioso, cada dia existe ensinamento, cada dia nós precisamos dedicar. Joquebede entende isso. Ela vive a maternidade de uma forma extraordinária. Era pouco tempo, mas ela certamente dedicou tempo de qualidade, teve propósito, amor, de forma dedicada. Quais foram os frutos disso? Aí você olha para a vida de Moisés, qual que são os frutos de Moisés? Caráter, identidade, destino e missão. Um homem de caráter, um homem que sabia quem era, um homem que entendeu o seu destino, que cumpre a sua missão e que vive o seu propósito, o propósito que Deus tinha para ele, para a sua geração. Um homem que glorificou a Deus. Abre comigo a palavra de Deus lá agora em Atos dos Apóstolos, só para a gente ver alguns exemplos aqui da vida de
Moisés, fruto de 5 anos de cuidado de Joquebede e do seu marido Arão, e é claro, de toda a família. Atos Apóstolos, capítulo 7, verso 20. Olha o que diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por que ela viu formosura nele, irmão? Porque toda formosura é dada por Deus. E essa é a formosura que nós temos que ver nos nossos filhos. É essa formosura que nós temos que ver nas crianças, nos nossos irmãos e na igreja. Por 3 meses ele foi mantido em casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Você vê que Moisés, ele foi criado, e quando ele foi para lá, ele foi com os fundamentos. Moisés estava ali no meio do Egito, que significava hoje para nós o mundo. Agora vê comigo em Hebreus, vai um pouco mais à frente na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 23. Hebreus 11, o verso é o 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, pela fé. A fé de Joquebede e do seu marido, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Eles não temeram o século, eles não tinham medo das circunstâncias, eles confiavam em Deus. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque Moisés sabia quem era. Moisés tinha identidade. E apesar de ser treinado nas escolas desse mundo, ele não se perdeu. Irmão, é incrível como é que os nossos filhos estão se perdendo nas faculdades. Como é que as faculdades têm sido um lugar de desvio. Como é que os filhos dos filhos de Deus estão se perdendo nas escolas, no trabalho, neste século. O que está acontecendo? Moisés rejeitou ser filho da filha de Faraó, o maior título possível no maior reino daquela época. A filha de Faraó certamente era herdeira do reino. E ele é filho da filha de Faraó, ele rejeita esse título. E olha o que diz o verso 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ou o sofrimento, ou a vergonha de Cristo, por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Tudo isso Moisés fez pela fé. Esse é o menino que estava destinado à morte, e que Joquebede e o seu marido viram nele a formosura de Deus, e viram o propósito, e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé ele foi formado, foi dada a ele identidade, ele entendeu quem ele era, ele entendeu o chamado, ele não se corrompeu pelos valores desse século, ele cumpriu a sua vocação. Amém, querido? Ele libertou muitos da morte e da escravidão. Esse é Moisés, mas atrás do nome de Moisés existe Joquebede. Muita gente talvez nem tinha ouvido falar hoje desse nome, Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés, uma mulher de fé, uma mulher que precisa ser celebrada, uma mulher que precisa ser imitada. Amém, querido? E a Joquebede também lembra que a igreja precisa se lembrar disso, que todos os filhos de Deus devem ser cuidados assim. E a gente deve entender que onde existe salvação, existe sempre um redentor. E onde existe um libertador e um redentor, existe maternidade, existe paternidade. Amém, querido? Que os nossos filhos sejam libertador das suas gerações, em nome de Jesus. Amém, querido? Que a geração que vem, que seja a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, hoje eu já tenho que falar de neto, né? Seja liberta pela graça de Deus. Amém, querido? E que eles tenham esse testemunho, que a casa deles abençoe, que eles não se conformem com o sistema, que eles tenham sintonia com
com a vontade de Deus, que eles assumam o papel, que eles enfrentem a crise, que eles tenham a atitude correta, que eles saibam o valor da sua missão, porque a missão que Deus tem confiado aos nossos filhos é a missão de salvar o mundo que está perdido. Sal da terra, luz do mundo. Que Deus continue abençoando as mulheres e que essas mães extraordinárias sejam uma inspiração para nós todos, em nome de Jesus. Essa é a história da dádiva e da bênção da maternidade. Joquebede, ela encarna isso, a dádiva e a bênção. Ela entendeu que a maternidade é uma dádiva, amém, irmãos? E por ela entender que a maternidade é uma dádiva, a maternidade dela se tornou uma bênção e alcançou nós. Nós somos fruto dessa bênção. Nós somos descendência dessa bênção, dessa graça, desse agir de Deus. Amém? Que a gente entenda e continue fazendo isso. Ora ao Senhor, pede para Deus ministrar isso ao teu coração, para a gente que tem esse desprendimento, essa fé, essa coragem e essa atitude que Joquebede teve. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus.